Olá, tudo bem? Para essa questão, ela é um pouquinho assim fora do contexto que a gente é acostumado a trabalhar, porque ele pede o módulo da aceleração vetorial média, tudo bem? A aceleração vetorial média é aquela aceleração que você pode calcular como qualquer outra, até porque toda aceleração é vetorial, então basicamente ele só quer a aceleração média, entende? A aceleração média, ela nada mais é do que a variação da velocidade pela variação do tempo. Sempre que alguém te pedir alguma aceleração média, faz isso aqui, tá bom? A aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, eu quero a velocidade final menos a velocidade inicial dividido por ΔT. Agora, a chave está onde? Está em lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial. Por que ela é vetorial? Porque ela precisa ser definida por módulo, que é o valor dela, direção e sentido. Por exemplo, se eu falo que um carro está se movimentando com a velocidade de 10 metros por segundo, mas ele está se movimentando para onde? A gente tem que dizer para onde ele está se movimentando. Se eu chego para você e falo, olha, ele se movimenta com 10 metros por segundo horizontalmente para a direita, aí você consegue saber. Mas se eu não falar nada, você não consegue saber para onde ele está se movimentando e essa velocidade fica incompleta. Por isso que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, ó, precisa levar os vetorzinhos aqui em cima, tudo bem? Aqui. E quando eu faço uma subtração das velocidades nessa questão da aceleração vetorial média, eu preciso fazer uma subtração de vetores, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é onde esses vetores vão estar nesse intervalo de tempo considerado, tudo bem? O enunciado fala assim, uma partícula, vamos considerar uma partículazinha aqui, uma partícula tem movimento circular uniforme, né? Ou isso significa que o módulo, o valor da velocidade é constante e não existe aceleração linear, de fato. Essa aceleração vetorial seria mais ou menos aqui, tudo bem? Movimento circular uniforme de velocidade escalar 10 metros por segundo, dando uma volta a cada 8 segundos, ou seja, uma volta completa. O período de uma volta é 8 segundos. O módulo da aceleração vetorial média é para o intervalo de 2 segundos. Então, eu preciso saber como essas velocidades se comportam em um intervalo de 2 segundos. Eu vim aqui e fiz uma pequena regra de 3. Uma volta é dada em 8 segundos. Em 2 segundos, eu dou x voltas. X multiplica cruzado aqui, né? 8 vezes x é igual a 1 vezes 2. Passa o 8 dividindo, x é igual a 2 sobre 8, simplifica por 2, fica 1 quarto. Ou seja, se eu dividir essa volta em 4, como eu dividi aqui, em 4 pedacinhos, uma parte dessa, né, um quarto dessa volta, um pedacinho desse quarto de volta, ele vai ser percorrido em 2 segundos. Então, eu preciso considerar a velocidade inicial como sendo aqui e a velocidade final como sendo aqui. Ou a velocidade inicial aqui e a velocidade final aqui vai dar tudo igual, tá? Você escolhe 2 pontos ali, um quarto de circunferência, considere a velocidade saindo e a velocidade final, tá bom? Nesse caso, o quê? Eu tenho a velocidade final aqui, para a horizontal para a esquerda, de 10 metros por segundo, e tenho a velocidade inicial vertical para cima de 10 metros por segundo, tá bom? Então, para eu fazer essa velocidade final menos a velocidade inicial, lembra como a gente faz subtração vetorial? Velocidade final menos inicial é a mesma coisa do que eu fazer velocidade final mais menos velocidade inicial, porque mais com menos fica menos e dá a mesma coisa, tudo bem? Então, quando a gente multiplica um vetor por menos, ou seja, quando ele passa de ser de VI para menos VI, é como se a gente invertesse o sentido. Isso significa basicamente trocar a setinha de lugar. Então, o vetor final continua a mesma coisa e o vetor inicial ele inverte a sua setinha, ou seja, além de ficar aqui para cima, ele passa a ficar aqui para baixo, tudo bem? Eu só troquei a setinha de lugar. E agora é fazer a soma vetorial. Lembra de como a gente faz a soma vetorial? É setinha na bundinha, aqui na origem. Velocidade final, 10 metros por segundo horizontal para a esquerda, mais menos aqui, né? Faltou um sinal de menos. Mais menos velocidade inicial, vertical para baixo. Então, a origem aqui, vertical para baixo. Qual é o vetor resultante? Que no caso será a variação da velocidade, né? Já que a variação da velocidade é igual a isso aqui. O vetor resultante é
da origem do primeiro vetor até o final do último vetor. Então, aqui, perceba que como essas duas velocidades aqui, uma para horizontal e uma para vertical, elas possuem 90 graus e a soma vetorial delas é dada por Pitágoras. Então, eu tenho que o meu vetor resultante ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Simplesmente Pitágoras. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 100 mais 100, vetor resultante ao quadrado é 200, tira a raiz dos dois lados e eu tenho que o meu vetor resultante é 10 raiz de 2, tudo bem? Metros por segundo. O meu vetor resultante, proveniente da soma vetorial desses dois vetores aqui, no caso a subtração, né? Mas a soma vetorial do inverso desse aqui, que gera a subtração, é igual à variação da velocidade. Então, a minha variação da velocidade é igual ao vetor resultante, que é igual a 10 raiz de 2 metros por segundo. Eu venho aqui na variação da velocidade e substituo 10 raiz de 2 metros por segundo. Variação do tempo é 2 segundos. Ficou parecendo um 5 aqui, mas é segundos, tá? Então, aqui fica 2. 10 divide por 2 fica 5. E assim a gente tem o valor da aceleração vetorial média, tudo bem? Sempre que te pedirem o valor de aceleração média, aplica nessa fórmula aqui. Vê se ele quer que faça vetorial ou escalar. E daí é só ir aplicando, tudo bem?